Eu me chamo Heraldo Martino, sou da cidade de Pádua, na Itália. Sou um ex-católico romano. Sempre fui um homem dedicado às orações, até que um dia, eu orei para Deus, para que Ele me mostrasse se eu estava seguindo a sua verdadeira palavra, ou estava errado. Ele é fiel e ouviu as minhas orações. Ele me revelou coisas que eu nunca saberia, e nem sonhava em saber. Me converti, depois das visões que o Senhor me mostrou, e hoje, não estou mais na igreja católica, estou em uma igreja evangélica. Vou relatar as minhas visões. O Senhor me mostrava uma visão, e nessa visão, eu via de uma igreja colorida. Perguntei, o que significa isso? O Senhor me disse, olhe para dentro dessa igreja. Eu olhei, e vi um salão, com luzes coloridas piscando. Então eu disse, isso é um baile, e não uma igreja. Eu nunca vi uma igreja assim. O Senhor me respondeu, daqui a 2 décadas, muitas igrejas na terra estarão desse jeito. Essa igreja que vês é a igreja que se contaminou com a Babilônia. As diversidades de cores significam a igreja moderna. Suas luzes coloridas significam que o mundanismo entrou dentro dela. Eles vão misturar as minhas coisas santas com as coisas profanas deste mundo. Apocalipse 3, 15 a 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Na outra visão, o Senhor me mostrava uma prostituta grávida. Ela estava em trabalho de parto. Depois, eu vi uma igreja cheia de ouro. Perguntei, o que significa isso? O Senhor me respondeu, a prostituta e a igreja de pedras preciosas é uma só. A prostituta é a igreja que adora a imagem de santos e objetos ungidos. Eu curo e liberto. Não são objetos ungidos que curam e libertam. Suas pedras preciosas significam que suas doutrinas são terrenas e um evangelho do bem-estar físico e financeiro. O que essa igreja oferece é tudo que eu tenho para dar. Não oferece a minha salvação e nem a renúncia dos prazeres do mundo. A criança que vai nascer desta prostituta são igrejas evangélicas que vão herdar dela sua idolatria e impor os seus preceitos humanos e suas doutrinas da carne. Eu frequentava a igreja católica e percebi que a descrição da visão correspondia a ela. E muitas igrejas evangélicas vão herdar os seus ensinamentos. Nessa visão, olhei para as nuvens, e vi um demônio gigante. Ele estava sentado em um trono, que ficava acima das nuvens. Ele não era um demônio qualquer, ele era um principado. Perguntei, quem é este demônio? E o Senhor me disse, é o principado da economia mundial Mamon. É o demônio que controla todas as finanças dos bancos mundiais, das grandes empresas que fazem pacto das bolsas de valores. Esse demônio fazia a economia de um país cair, e a de outro subir. Ele era o responsável pelas crises financeiras do mundo. Ele causava fome na terra. Eu vi muitas pessoas morrerem por causa de doenças, por falta de dinheiro. O Senhor disse, todo o dinheiro dos meus servos eu quebro a maldição desse principado. Mas a ambição e o coração nas coisas materiais têm atrapalhado as minhas bênçãos. Abençoarei as suas ofertas de coração para minha casa. Avise as igrejas para não fazer os meus ensinamentos da doutrina de Mamon. Toda oferta é para ajudar a minha obra carente. Em outra visão, eu vi uma igreja branca, e de dentro dela, saiu uma igreja pequena e branca, e uma igreja manchada. Perguntei, o que significa isso? O Senhor me respondeu, a igreja branca que tu vistes, é a minha igreja santa que prega a minha palavra como ela é, e a igreja pequena que sai de dentro da grande. São os meus servos que saem de suas igrejas e levam a palavra da verdade aonde forem. Muitos eu tiro de suas igrejas, e levanto como pastores de novos ministérios, espalhando assim o meu evangelho. Já as igrejas manchadas que vistes, são os rebeldes que se levantam contra os meus estatutos, não obedecem a minha palavra, fazem divisões dentro da igreja, e perseguem os que pregam a minha palavra. Esses rebelados saem de seus ministérios, e abrem novas congregações sem eu mandar. Apesar de eles conhecerem a verdade e não quererem obedecer, ensinarão minha palavra e também as suas ideologias egoístas fazendo as suas próprias leis. O Senhor me disse, de uma igreja santa, podem sair igrejas corrompidas e também igrejas santas, por causa de contendas e discordâncias. O Senhor mandou eu ler a passagem de Gênesis 25, 21 a 26. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor.
e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Nessa outra visão, vi um buraco negro se abrindo do chão, vi uma igreja preta saindo de dentro dele. Perguntei assustado, que igreja é essa? Aquela era a pior de todas que eu tinha visto. O Senhor respondeu, essa igreja foi arquitetada no inferno. Ela é maligna, e já vai subir para a terra. Essa igreja é a igreja de Satanás, onde a minha palavra não reina e nem meu nome. Essa igreja veio para contaminar todas as igrejas da terra que vistes nas visões anteriores. Sua doutrina diabólica virá como agradável aos ouvidos. E muitas igrejas da terra vão herdar os seus ensinamentos, destruindo a minha sã doutrina. Essa é a noiva de Satanás que virá para a terra fazer o seu papel, para matar a fé, roubar as almas e destruir a minha doutrina. E quem seguir os seus preceitos não herdará os céus. As igrejas rebeldes que vistes nas visões que não seguir a minha palavra, seguirá preceitos humanos e a doutrina de demônios, não subirão no arrebatamento. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Na última visão, vi 3 viticultores coletando uvas, cada um colhia uvas e vinhas de plantações diferentes. O primeiro viticultor colheu 100% da uva madura, ficaram sem colher outras uvas, pois estavam verdes. O Senhor disse, lembra da visão da igreja branca que é pura na terra. No arrebatamento a maioria subirá, mas um pouco ficará, pois não estão preparados, mesmo pregando a verdade. Na outra visão, vi o segundo viticultor colhendo 70% da uva madura. As outras 30% das videiras não tinham raízes de sustentação, e estavam caídas no chão. Não produziam uvas, estavam mortas. O Senhor disse, lembra dos rebelados, a igreja manchada que saiu da igreja branca e fundaram os seus ministérios. Eles pregaram a minha palavra e suas doutrinas. Dessa vinha subirá uma parte dos que seguem a minha palavra, e a outra parte que segue as doutrinas egoístas de vida de seus pastores ficará. Veio a visão do terceiro viticultor colhendo 30% da uva madura, os outros 70% da vinha. Não havia uvas, eram videiras maduras e infrutíferas, não havia frutos das colheitas. Aquela vinha de plantação dava poucas uvas para se aproveitar. A maioria das videiras só ocupavam espaços naquela imensa vinha. O Senhor disse, lembra daquela visão da igreja cheia de pedras preciosas, da prostituta que gerou outras igrejas evangélicas. Dessas congregações só subirá a minoria, somente aqueles que não seguiram o evangelho da carne e me obedecer. A maioria dessa safra vai ser perdida, pois o evangelho da riqueza irá impedir que eles subam. Vão ficar presos nos prazeres da vida. Apocalipse 3, 17 a 18. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Depois, na outra visão, eu vi casas de cultos, mas não servia a Jesus. Igrejas com aparências de evangélicas, falavam de Jesus, mas escondiam seu tesouro, a salvação, e a santificação. Doutrinas orientais, de Yoga, Confúcio, poder da mente, mágicas, poderes ocultos estavam ali, curas extraordinárias, através de plantas e objetos sagrados, feitiçarias e milagres. Perguntei, Senhor, por que essas igrejas evangélicas que pregam o seu nome, estão fazendo no meio dessas seitas, que não pregam o seu nome? O Senhor me respondeu, lembra da visão da igreja que subiu do inferno? São as seitas que contaminaram muitas igrejas que pregaram a minha palavra para adotarem as suas práticas de feitiçarias, seu ocultismo e suas doutrinas do inferno, e enganar a muitos. Dessas vinhas eu não tenho colheita, pois pertencem a Satanás. Não se originou da fonte da minha palavra. Eu vi na visão, como maçons, bruxos e feiticeiros faziam curso de teologia, e abriam igrejas que se diziam evangélicas. Vi pastores fazendo pacto de fidelidade aos demônios. Eu perguntava, Senhor, o que significa isso?
Ele disse: esses pactos são para inverter a minha palavra, e de nunca pregar a verdade para que o povo não se salve ensinando ao povo a prática do ocultismo. Diga para minha igreja não sair blasfemando contra as igrejas, dizendo que é o diabo. Nem tudo é o diabo, nem tudo é o Espírito Santo. Eu ajo pela fé conforme o coração de cada um. Diga ao meu povo santo para eles orarem e pedirem o dom do discernimento, para eles poderem saber se é o meu Espírito Santo, ou o espírito do engano.